E trouxemos aqui um especialista para deixar claro, né? Um analista em segurança pública de verdade. Não é desse pessoal que a Folha de São Paulo escreve lá, né? Diz especialista. Não, aqui é de verdade Davidson Abreu, que é escritor do livro Tolerância Zero, que está aqui em cima, ó, ali do lado de Chernobyl. Eu sempre estou com ele aqui, Davidson. E vamos mostrar aqui, claro, tenho outro exemplar aqui na minha mão, eu já dei de presente e vou dar mais um de presente aqui em breve para um amigo meu, Tolerância Zero. Me André, coloca na você lista sabe aí, qual tá? é essa teoria de tolerância zero? Quem lê o livro vai entender melhor como é que funciona. Livro sensacional aqui, Tolerância Zero, do Davidson Abreu, grande amigo e colega de editora. Davidson, é mais ou menos isso, né? Não, é isso aí mesmo. O nosso projeto de escrever, aliás, os autores, eles tinham um livro, o livro foi escrito em 1996, se eu não me engano, e nunca foi publicado aqui no Brasil. Então, o que a gente vê é muita gente falar sobre tolerância zero, inclusive pessoal de esquerda. Tem um livro do Drauzio Varela falando tolerância zero, sei lá onde, não parece aqueles livros, no casamento, etc. Mas as pessoas não sabem exatamente. Inclusive, alguns políticos pregando isso. Paulo Maluf pregava muito, mas começamos uma pesquisa a fundo e as pessoas não sabiam o que era tolerância zero. Se resumiam muito. E também no livro a gente faz um paralelo com a nossa realidade brasileira, com as nossas questões, os nossos problemas de segurança. E o programa ele foi muito além do que reprimir os pequenos delitos. Ele vai naquela sensação de comunidade, aquela sensação de propriedade, a sensação de que você é dono daquele espaço público. Então, ele tenta incutir nas pessoas delas serem donas daquele espaço público. Aí, nesse momento, quem não se encaixa, até mesmo nas condições de vandalismo, quem não se encaixa, ele começa a se afastar daquele espaço. E isso já foi aplicado aqui no Brasil, em algumas cidades, em alguns bairros, e nós vemos que dá um resultado mesmo, principalmente em pequenos crimes e questões de vandalismos. Só que, associado com isso, é preciso de uma lei que funcione, e que não acontece aqui. O Brasil ele foi na contramão. Enquanto na mesma época eles ficavam mais rígidos, o Brasil foi afrouxando. O primeiro sinal disso foi a reforma de 1984 do Código Penal, que já era um código de 1940. Em 1984, ele começou a afrouxar demais aí as leis. E isso foi prejudicando cada vez mais, e não tem resultado. E quanto mais não tem resultado, mais insistem nesse mesmo tipo de política. Só muda a narrativa. Muda que não, isso não foi aplicado ainda. Olha, eu cansei de ouvir isso na minha vida. Então, o Brasil, na questão de segurança pública, é um grande problema. É um grande problema. É o emaranhado. Você só ouve falar nisso porque dá voto. O cara sobe num palanque. Mas eles fazem uma grande bagunça na legislação penal. É uma luta de narrativa. O crime organizado domina o sistema penitenciário, não tem o menor controle. A maioria dos estados não tem o menor controle dentro das penitenciárias. O crime organizado está cada vez mais forte, se transformou num problema aí de segurança nacional. O PCC tem status de máfia já. E a gente vive anestesiado aí, vive discutindo coisas tão idiotas. E outra coisa, esse problema acaba dando uma desarmonia no direito penal. Por quê? Porque as leis são frouxas, na verdade, ninguém fica preso, é raro para a pessoa ir presa, o crime tem que ser muito, muito grave. Eu não vou entrar aqui em estatísticas, porque senão dá uma segurada no desenvolvimento do assunto. Mas aí acontece o seguinte, eu vou passar para vocês. Aí começa a dar na televisão que o Brasil mata muito no trânsito. O Brasil mata muito no trânsito e tal. Aí o que aproveitam os políticos? Vamos fazer palanque com isso. Isso dá audiência, isso vai sair na televisão e tal. Então vamos fazer crime de trânsito. Então nós vamos fazer vamos ser austeros no combate à bebida. Quem beber vão ser austeros. Mas o problema não é esse. Você tanto faz se você puser
prisão perpétua para quem bebeu dirigindo. O que tem que ter é a fiscalização. Você não precisava ser tão severo na quantidade do álcool, mas você tem que ser severo na fiscalização. Aí eu vou dar um exemplo disso de quando mudou o Código Brasileiro de Trânsito. Antes, você andava, eu sei que eu ainda peguei um pouco essa fase, você andava tranquilamente de moto sem capacete. Com o novo Código de Trânsito, começaram a fiscalizar melhor e você já não podia andar sem capacete. Tanto é que hoje, na maioria das cidades aí que são levadas a sério, aqui em São Paulo, por exemplo, você não anda sem capacete. Porque se você tiver sem capacete, qualquer viatura que passar por você vai te parar e vai lhe multar. Mudou alguma coisa no Código de Trânsito? Não, já era proibido antes. Só não tinha a fiscalização. Eles começaram a determinar uma fiscalização ali mais eficaz. Aí, com essa onda aí de trânsito prosseguindo, aí instituíram lá nos crimes de trânsito que se você atropelar alguém por culpa, não dolo, se atropelar alguém por segurança, sem querer, mas por uma questão de negligência, imprudência ou imperícia, e essa pessoa estiver na faixa de trânsito, vai causar uma lesão corporal, a pena é maior do que se você atropelar ele de propósito, porque ela está na faixa de trânsito. Aí fica essa desconexão. Aí nós vimos isso também depois na questão de injúria racial. Se você injuriar alguém por questões raciais, a pena da injúria, a pena de um xingamento, ela é maior do que até se você furar o olho dessa pessoa, mas não tiver uma conotação racial. Que ridículo. É um absurdo, meu. E agora, ultimamente, isso aconteceu nas mesmas questões com crime aí contra a crueldade em animais. A pena para quem pratica. Crimes ambientais também. Ambiental tem uma muito interessante de ambiental, que eu não vou me lembrar agora do nome exato, mas é um crime culposo. Se você está andando, não sei se vocês conhecem, Santos tem os maiores jardins, né, do mundo, jardins de orla de praia do mundo, jardim bonito e tudo mais. Se você estiver passeando lá e tropeçar e cair em cima do jardim, existe esse crime ali. Você culposamente, né, por uma inobservância, é uma coisa absurda. Loucura, né? Absurda. Não. Oi? Não, pode concluir, depois eu comento. Não, e a mesma coisa a gente fala sobre o porte de entorpecente, o uso de entorpecente. Eles não tiveram coragem de descriminalizar as drogas, então mantiveram ali como crime, mas você pode utilizar, se você usar droga, você não tem praticamente nenhuma punição. Você vai lá, ou você paga uma multa, ou um serviço à comunidade, ou uma admoestação verbal, que é uma bronca do juiz. O juiz vai falar, olha, menino, não faça mais isso. Aí você sai de lá e já usa a droga, depois, você lá no corredor lá do fórum, você utilizar a droga, você volta lá, é a mesma pena. E se você não cumprir essa pena, também não tem o que ele faz. Aí o que acontece na prática? Na prática, em geral, eu estou generalizando aqui, né? Na prática, o usuário de crack, ele não tem punição, porque ele não tem condições de pagar a multa, ele não tem condições de cumprir aí uma pena alternativa, então ele continua usando drogas. Aí se a viatura passa ali e vê o cara usando drogas, o que pode acontecer? O policial fala, opa, olha para o outro lado, passa. Ou o policial ir lá e fazer o que ele tem que fazer. Vai lá, pega o cara com uma pedrinha de crack, um cachimbinho, leva para a delegacia, vai ser mal recebido na delegacia, porque os caras estão lá cheios de trabalho, vai desguarnecer ali o local, porque ficou uma viatura a menos por causa de um usuário de drogas, vai gastar um custo enorme aí, que pode chegar a 100 mil reais, porque você vai envolver o trabalho de 2 policiais, de uma viatura, de um escrivão de polícia, de um delegado, posteriormente ali de um escrevente, ele vai precisar de um defensor público, de um juiz. É um absurdo. Isso, Davidson, desculpa,
Na China, eu tenho a experiência de onde eu morei, né? Na China é pena de morte. Mas não precisa ser a China, não, pessoal. Na Malásia é pena de morte. Na Indonésia é pena de morte. Singapura, que funciona, né? Se você bater a cinza do cigarro na rua, que você vai levar uma multa para nunca... É melhor você engolir a cinza do cigarro. Também Singapura, pena de morte. Andou ali acima de 50 gramas, você está ferrado, não vai mobilizar a viatura, a justiça, não é pena de morte. Meses depois é um tiro e acabou. Tá resolvido. Aqui você tem ministro da Suprema Corte defendendo, né? Aqui você, a não Brasil, punibilidade. Você tem da Suprema Corte. O judiciário, desculpa, o judiciário, ele se transformou, não vamos generalizar, mas num grande trave. Nós estamos vendo coisas aí absurdas. Eles estão tirando o poder discricionário do policial realizar uma abordagem. Agora, há poucos dias aí, a Guarda Civil Municipal de São Paulo fez uma prisão de tráfico de drogas, pessoal lá com mais de 80 porções de droga, e descaracterizaram porque o Guarda Municipal não pode fazer a busca pessoal. Como se não bastasse os problemas que nós temos. É um absurdo, né? É um absurdo, pessoal, o que está acontecendo quando a gente pensa na realidade de outros países, que muita gente está criticando, os Estados Unidos está ruim. Pessoal, os Estados Unidos, o policial aí, como o Davidson acabou de falar, se ele passou na rua, ouviu um barulho alto de uma festa, ele não precisa de reclamação de ninguém. Ele não precisa de mandado para entrar. Simplesmente auferiu ali que o som está alto, está incomodando, ele entra na festa e acaba com a festa. E se o cara não acabar com a festa, não abaixar o som, ele é levado imediatamente para a delegacia, o equivalente à delegacia nos Estados Unidos, e vai para a corte, entendeu? Davidson, nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Canadá, você toma uma multa, você vai para a corte explicar por que você tomou aquela multa. Excesso de velocidade, você vai para lá. Entendeu? Aí compare os crimes de trânsito nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra e no Brasil, né?